Primeira stories que eu fui gravar, eu peguei o celular, coloquei na minha frente. E aí, quando eu liguei a câmera, que eu comecei a gravar, eu fiquei tão nervoso, que eu tremia tanto, que a pupila do meu olho, ela começou a pular. Eu achei que eu ia ter um infarto, do tanto era que eu fiquei nervoso. A necessidade de aprovação, e pensar o que as pessoas vão pensar de mim, e uma série de coisas. E o mais incrível de tudo é olhar para trás, mas ver essa rampa de crescimento. Olhar para trás e pensar o seguinte: eu lembro de uma vez que eu sempre falava o seguinte, eu gostava muito de finanças e investimento, e eu falava o seguinte: eu preciso ter novas fontes de rendas. E quando eu falava assim, eu preciso ter novas fontes de rendas, eu olhava para isso e falava, mas como? Eu me sentia tão burro, mas tão burro, que eu falava assim, eu não tenho ideia. Postaram hoje ontem a gente postou alguns stories, a equipe organizou alguns stories de umas fotos antigas que eu tinha da época da empresa de ar-condicionado, há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás. Eu estava nessa empresa, eu tinha uma empresa de ar-condicionado, e eu lembro que nessa jornada de transformação eu sempre falava o seguinte, falava assim, eu preciso de ter novas fontes de rendas. Só que quando eu olhava e falava o seguinte, eu preciso ter novas fontes de rendas, eu não tinha ideia de que fonte de renda era essa que eu podia arrumar. Eu lembro uma vez que eu fui num evento a primeira vez, e o pessoal falava o seguinte, não, que eu tive uma ideia nova, que eu fiz isso, que eu apliquei isso, e eu olhava para mim, e eu fiquei tão em crise com isso, de ter novas ideias, que eu lembro que eu fui pro quarto um dia, e falei assim, Deus, será que eu sou burro? Será que eu sou burro? Porque parece que eu não tenho ideia. Toda a ideia que eu falava assim, eu vou ter uma fonte de renda nova, eu vou ter algo, vou fazer algo novo, e de repente eu falava assim, eu vou ter essa fonte de renda nova. Quando eu ia pensar em algo, era só no ramo do ar-condicionado. Era só na área do ar-condicionado. Eu falava, mas não faz sentido. Eu devo ter algum problema. E eu ficava com essa crise, achando que eu tinha algum problema. Até o ponto de entender que o que me faz ter novas ideias são novos ambientes. O que me faz ter novas ideias é conectar com novas pessoas, é colocar outras coisas em práticas, porque quando eu vou em novos ambientes, eu conheço gente nova, eu tenho novas ideias. Se eu tenho novas ideias, coloco essas ideias em práticas, eu tenho novos resultados. Novos resultados é o que vão me fazer todos os dias não parar. Novos resultados é o que vão fazer todos os dias você crescer sem parar. E esse crescimento de não de continuar conectando, fazendo, indo a novos ambientes, conectando com gente nova, fez com que hoje eu tenha um banco, eu tenho uma gestora. Hoje é engraçado você olhar lá atrás, quando eu queria me tornar um milionário, assistindo o 459, que eu nunca imaginei isso na vida, e aí eu assisti o 459 e falava desse negócio de milionário, de ser um milionário, de tocar o terror na terra. Eu falava o seguinte, mas milhão era tanto dinheiro para mim, mas tanto dinheiro, que eu falava assim, só se algum dia eu ganhasse na loteria. Olha para você ver que doideira é isso. R$ 1 milhão para mim era tanto dinheiro, que eu falava, é só se eu ganhasse na loteria. E aquilo para mim era muito distante da minha realidade. Eu sou de Iporá, Goiás, no interiorzinho de Goiás. E eu vim com uma mentalidade muito pequena. Uma mentalidade de verdade, de uma pessoa que nunca poderia se tornar um milionário. Pra você ter uma noção, eu não conhecia uma pessoa milionária da minha ambiência. Eu não tinha ambiência com uma pessoa milionária. E aí você olha aqui e fala assim, mas como que é isso? Ó, um monte de gente aí falando que também achava que milionário era só se ganhasse na loteria. Só que o que acontece? Eu não parei. Todos os dias eu comecei a fazer e aplicar coisas novas e conectar com gente nova. E o que aconteceu? Foi questão de tempo até o meu primeiro milhão chegar.
Foi uma questão de tempo até o meu primeiro milhão chegar e de uma forma disruptiva. Então, olhar para trás hoje e lembrar daquele cara que há 4 anos e meio não acreditava que podia fazer R$ 1 milhão e vivenciar hoje o que eu vivencio, olhar para trás e ver aquele cara. E eu tô falando isso é para cada um de vocês que estão aqui. Se você tá aí agora, aqui no 459, vendo isso, você é capaz de qualquer coisa. Visualiza aí você sendo nossos sócios, você sendo nossos parceiros, você sendo pessoas que vão andar do lado, sendo pessoas que vão ser melhores amigos, que vão estar junto nessa jornada e que vão tocar o terror nessa terra. Eu olhava isso e era muito distante. Só que você não tem que olhar lá pro distante, você tem que olhar pro agora com a visão de futuro. Quando eu olho com agora para a visão de futuro, eu começo a viver o sobrenatural. E eu lembro quando nessa jornada eu queria me tornar esse milionário, eu comecei a investir na bolsa de valores, comecei a conversar com alguns milionários para saber o que eles fizeram para mim também fazer. E foi muito interessante, porque eu comecei a investir com R$ 147. R$ 147 foi o valor que eu comecei. Eu falei, eu vou ter experiência. Porque se os milionários fazem, eu também vou fazer e vou aprender sobre isso. E quando eu comecei a investir e comecei a fazer, foi muito interessante. Porque foi um passo a passo. Eu falei, isso não vai mudar a minha vida, mas eu vou aprender. Porque se eu aprender o que eu faço com pouco, eu vou saber fazer com muito. Então, eu comecei nessa jornada de transformação e fazendo, e o crescimento e a colheita é tão grande quando você faz, quando você é melhor que você mesmo, 1% todos os dias, quando você cresce todos os dias, quando você aprende algo novo todos os dias, esse crescimento vem, e ele vem de uma forma sobrenatural. Por que eu te digo isso? Porque eu nunca imaginei ser dono de um banco, hoje eu sou. Eu nunca imaginei ser dono de uma gestora, de um fundo de investimento registrado na CVM, que está em primeiro lugar, batendo em Safra, batendo em XP, batendo nos maiores bancos, a rentabilidade. Eu nunca imaginei aquele cara que começou a investir com R$ 147 hoje, tem mais de 300 milhões sob gestão. Que dia! Você olha para um negócio desse e fala assim, cara, que dia! Olhar para aquele cara que mexia com ar-condicionado há 4 anos e meio atrás e hoje não ter mais de 18 empresas multimilionárias no seu grupo. Já fui CFO de um grupo bilionário, já fui CEO de todas as empresas do Pablo, de todos os negócios. E você olhar e falar assim, mas aquele cara que mexia com ar-condicionado, como que pode isso? Crescimento exponencial. Aonde você tá aqui hoje, você que tá aqui hoje, começa a falar o seguinte, eu posso o que eu quiser. Eu posso o que eu quiser. E eu vou dizer para vocês, se você for lá no meu Instagram, tem um vídeo lá, no Reels dos 200 mil seguidores. Depois você dá um pulo lá e dá uma olhada. Você vai ver quem era o Nésio, aquele cara tímido, aquele cara que não tinha coragem de fazer, da forma que eu falava, e o Nésio de hoje. Dá só uma olhada nessa trajetória de transformação. Você vai se assustar, você vai falar o seguinte, não é a mesma pessoa, não. É impossível ser a mesma pessoa. Eu tô te dizendo, só não para. Conecta com gente, com pessoas que vão te impulsionar e vão junto com você nesse próximo nível. Conecta com pessoas que vão te impulsionar a fazer coisas que você não faria sozinho. Tem um ambiente para você caminhar junto, entende? Você que coloca como objetivo, você que visualiza, você que mentaliza, você que enxerga, não para. Vou dizer para vocês, essa galera que acorda 4h59 da manhã, se você acorda 4h59 da manhã e começa a aplicar tudo aquilo que você aprende aqui, se você fizer só isso, aplicar tudo que você aprende aqui,
você não vai se reconhecer mais. Você tem que ser uma pessoa que olha para trás. A cada 6 meses você olha para trás e fala assim: poxa, mas quem que eu era 6 meses atrás? Quem eu sou hoje? Não se reconhece. Tamanho é o nível de aprendizado. Tamanho é o nível de crescimento. Sabe o que é o mais doido? É olhar o Nésio Monteiro de trás. E eu lembro que quando eu saí da minha cidade, em Porá, eu, 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 eu lembro de ir no aeroporto lá da cidade, que tem só uma pista de pouso, que nem é um aeroporto, mas tem uma pista de pouso. E eu com a mão na cerca, com o braço na cerca, assim, olhar, olhar para aquela pista e pedir para Deus: Deus, deixa eu ver um avião um dia na minha vida. Eu lembro quando eu era criança fazendo esse pedido. O meu sonho era ver um avião, porque eu nunca tinha imaginado andar num avião. E o mais doido ainda é saber que essa semana agora, há 2 dias atrás, o meu sócio da área de construção, ele foi lá para Iporá, e porque nós vamos construir o maior empreendimento da cidade, o maior prédio da cidade, nós vamos construir lá agora. E ele foi já lá negociar o terreno, foi fazer algumas coisas já lá na cidade para aprovação. E o mais doido de tudo é olhar para hoje e ver que, lembrar desse menino que pensava isso, que não podia nem ver um avião, mas hoje tem um avião que desce naquela pista que eu pedi a Deus para ver um avião e vai construir o maior empreendimento da cidade. Que dia na vida que eu ia imaginar um negócio desse? Né? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso para te incentivar e te encorajar e falar o seguinte: tudo é possível para você que faz. Tudo é possível para você que coloca em prática. Às vezes você está aqui no 459 e por muitas vezes você se sente pequeno, você se sente inferior, você se sente incapaz, você se sente parecendo que é muita coisa. Nossa, mas é coisa demais. Eu não vou conseguir. Tem alguém que sente assim? Tem alguém que sente assim? Tem muita gente que sente assim aqui e fala assim, mas é coisa demais. Eu não consigo. Será que vai dar? Será que é isso mesmo? Tem gente aqui pensando, será que isso funciona? Olha que muitas vezes, putz, deixa eu te falar. Esse é um pensamento sabotador. É um pensamento sabotador e para de achar que é coisa demais e viva uma coisa de cada vez. Foque na transformação de uma coisa de cada vez. Foca em uma coisa de cada vez, transforma aquilo, muda aquilo. Depois você vai para um próximo nível. Depois você vai para um próximo nível. Até ontem eu era assim. Até ontem eu era assim. Muda esse drive. E aí você fala, Nésio, como que eu faço para mudar isso? Existem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E eu gosto muito da história de José. E por que, Nésio? Porque a história de José, ela me abre muito a mente para um preparo, para um tipo de coisa, para tudo aquilo que José fez. Então eu olho muito e eu modelo muito. E existem algumas coisas, então eu quero que você pegue o papel e a caneta aí e já comece a anotar. Eu quero que você já comece a anotar. Nós vamos falar de alguns pilares de José, alguns pilares que José utilizou para governar. E aí eu quero passar com vocês esses pilares, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você não governa porque você não sabe quem você é. Porque o dia que você souber quem você é, você vai governar sobre todas as coisas. Existe um bloqueio, e a gente vai falar sobre um bloqueio em cada pilar. Um bloqueio de autoimagem. Um bloqueio de autoimagem é quando você não sabe e não enxerga quem você é. Você não lembra que é filho de Deus, você não lembra que é a imagem e semelhança do Criador. E o fato de você
não lembrar disso, o fato de você não vivenciar isso, faz com que você não consiga avançar e não consiga governar sobre isso. Então depois eu quero que você leia um texto aí, Gênesis 37, de 1 a 35. Eu quero que você leia esse texto, tá? Gênesis 37, de 1 a 5, onde você vai ver como José fez para entrar nesse âmbito de governo. Primeiro, identidade. Então, primeiro pilar, identidade. José, ele sabia que ele era amado, ele se sentia amado. E o fato de se sentir amado fazia ele governar sobre isso. Aí você fala, mas como que eu vou sentir amado? Como que eu vou fazer isso? Existem alguns drives, tá? Eu vou te mostrando isso no texto. Então, você lê o Gênesis 37. Você vai observar isso e eu vou ler em partes aqui com vocês. Mas primeiro, eu quero que você anote esses drives, tá? Primeiro drive, você é amado. José era o filho mais amado, porque ele também era o mais próximo. Se você olhar lá no versículo 3, ó, versículo 3 do capítulo 37 faz o seguinte, ó. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice e fez-se uma túnica de várias cores. Ou seja, José, ele era o mais próximo. Se você for o mais próximo, se você tiver intimidade todos os dias, não tem como, é um drive que você vai mudar. Um drive que você precisa instalar aqui. Você é amado. Né? E o segundo drive, posicionamento. Os irmãos de José, eles tinham inveja de José. Era um sentimento como se fosse ali do filho pródigo. No versículo 4 fala sobre isso, ó. Vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam e não lhes podia falar pacificamente. Mas mesmo assim José se posicionava. Meu. Se você quer governar sobre a sua identidade, que é o primeiro pilar, você precisa se posicionar. Se posicionar como filho, herdeiro, se posicionar como filho de alguém que já conquistou tudo por você. Já conquistou tudo, tudo, tudo por você, tudo já foi conquistado. Pensar que talvez eu nunca teria vivenciado, ou nunca estaria vivenciando tudo que eu vivencio hoje, sendo que já estava tudo disponível, se eu não tivesse tomado algumas decisões, se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse me posicionado com a minha família lá no início, com os amigos que começavam a chacotar, começaram a tirar onda, começavam a falar assim, agora você virou blogueirinho, agora você virou não sei o quê, agora você fez isso, agora você tá nessa vida aí de achar que vai ficar rico, e metia o pau de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Eu lembro de ver quando eu mudei para São Paulo, e eu lembro da família, dos amigos, todos chacotando, e isso era tão doído, porque a gente ainda tinha uma necessidade de aprovação, de ser aprovado pelos outros, mas a gente decidiu ir nesse caminho da contramão e se posicionar. E quando a gente se posicionava, eu lembro de várias vezes a minha esposa, a Jéssica, chorando, chorando, porque todo mundo que a gente conhecia se virou contra. E a gente falava assim, mas eu sei da transformação que eu estou tendo. Eu sei da transformação que eu estou vivendo. E eu não vou parar. Cada um de vocês que estão aqui, vocês só estão aqui porque vocês estão vivendo uma transformação. Vocês só estão aqui porque vocês estão vivendo uma transformação uma atrás da outra. E é todos os dias o que não te faz parar é o micro resultado. Então para de querer ser aprovado pelas pessoas porque você já foi aprovado por ele. Para de querer ser aprovado por outras pessoas e se posiciona.
Quando você se posiciona, você começa a governar. Então, nós estamos falando aqui do pilar da identidade. E o pilar da identidade é governar, saber que é amado. Primeiro drive que você vai mudar, você é amado. Segundo drive, posicionamento. Você precisa se posicionar. E o terceiro drive, intimidade. Todos eles eram filhos, eles só não se aproximavam do amor do pai. Mas todos eles eram filhos, todos são filhos, só que tem alguns que decidem não se aproximar, decidem não ter intimidade. E aí no versículo 5 fala sobre isso, ó. José teve um sonho, ele contou para seus irmãos e por isso eles o odiaram ainda mais. Eles não tinham intimidade. E aí a gente vem para o quarto drive, o propósito. Seu propósito foi o motivo do seu exílio, que está no versículo do 5 a 9. E versículo 5 eu acabei de ler, versículo 6. Pois ele lhe disse, ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levanto-se, ficou de pé, e os vossos molhos os renderam, e se inclinavam ao meu molho. Olha para você ver que doido. Vem do propósito. Quando você tem um propósito claro, várias pessoas vão vir contra você. Várias pessoas vão vir contra você quando você tem um propósito claro. Quando você clarificou seu propósito, eu falo assim, eu vou marchar para o alvo. Eu vou marchar para o alvo. Várias pessoas vão vir contra você, mas fica firme naquele propósito que o Senhor colocou no seu coração. Caminha naquele propósito, sabe por quê? Porque lá na frente isso vai se converter em bênção. Lá na frente as pessoas vão olhar e falar o seguinte, graças a Deus que você não desistiu. Graças a Deus que você não parou, sabe por quê? Porque todas as pessoas que iam contra, todas as pessoas que iam contra no meu início, inclusive deve ter várias delas que estão aqui nesse 459 agora. Hoje eu sou motivo de transformação na vida dessas pessoas. Elas olham e falam assim, mas espera aí, me ensina, me ajuda. Como que você fez para chegar? Como que você fez para avançar tanto? Eu preciso disso. E hoje eu sou um ativo de transformação na vida dessas pessoas. Por quê? Porque não parou. Entendeu o propósito e seguiu rumo ao propósito. Independente das circunstâncias, não parou. Entende? Não para. E aí a gente vem para o quinto drive, o serviço. A intenção do seu coração era ajudar os irmãos. Do verso 14 ao 17 fala muito bem sobre isso. Ó, verso 14. Disse-lhe a Israel, vai, vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, traz-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhes, o que procuras? O que procuras? Respondeu ele, estou procurando meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? E disse o homem, foram-se daqui, pois ouvi-lhe dizer, vamos a Dota. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Ou seja, José, ele também servia. É um drive que você precisa colocar. O drive de servir. E por último, o drive da ambiência. Ele estava no lugar certo. Aí que você fala assim, eu estava no lugar certo, José estava no lugar certo, que empurrou ele para o propósito. O versículo 20 ao 24, ele fala sobre isso, ó.
Vinde, pois, agora, firmate o lancemos numa cova, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o da mão deles, dizendo: não lhe tiramos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-los da mão deles, a fim de restituí-lo a seu pai. E tomando-o, lançaram na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Ou seja, você precisa entender que existem alguns ambientes que, por mais que doa ali no início, mas vai te impulsionar para o seu propósito. Por mais que você não entenda hoje, tá? E é uma das coisas mais loucas de todas é você saber viver um dia após o outro. Você saber viver todos os dias, um dia após o outro, faz com que você vivencie todos os dias coisas novas. Eu vivenciar um dia após o outro faz com que eu não me preocupe com amanhã. Eu não me preocupo com o futuro, do que há de vir. Eu preocupo com agora. Eu preocupo com agora, sabendo que nenhuma folha cai do árvore sem a permissão. E se por mais que você não entenda o que você está vivendo hoje, mas você que está seguindo aquilo que está no seu coração, você que está destravando todos os dias, não preocupe com o que você está vivendo agora. Toda dor faz parte do crescimento. Escuta o que eu estou te falando agora. Toda dor faz parte do crescimento. E por mais que você não entenda algumas coisas que você está vivendo hoje, só não para. Só não para. Foca nesse crescimento diário. Foca nesse crescimento de todos os dias estar melhorando. Todos os dias está crescendo. Todos os dias está mudando seu ambiente. Por quê? Porque quando eu entendo isso, quando eu foco nisso, você cresce sem parar. Você cresce sem parar. Por quê? Porque não tem como a pessoa que se coloca à disposição de fazer, de ser melhor 1% todos os dias, ninguém para essa pessoa. Ninguém para. José, ele mudou esses drives e ele seguiu numa rota totalmente onde a pessoa poderia murmurar, onde a pessoa podia reclamar, mas não. Ele aprendeu com toda essa jornada, ele aprendeu com tudo isso e falou: peraí, se isso faz parte, vamos converter isso em bênção e eu vou governar sobre toda a situação. É muito doido você olhar para a história e ver tudo aquilo que foi passado, e independente da situação, José sabia que ele era amado e por isso ele governou sobre isso. Ele governou sobre todas as coisas. Então, eu quero que você anota esse pilar. Anota isso aí, porque você vai refletir sobre isso, o pilar da identidade. Quando você tem a sua identidade revelada, quando você tem esses drives, que é saber que você é amado, se posicionar, o segundo. Terceiro, intimidade. Quarto, propósito. Quinto, serviço. E o sexto, ambiência. Quando você tem essa somatória toda e começa a exercitar isso, você começa a governar sobre esse pilar da identidade. E um segundo pilar é: você não governa porque você não sabe a sua missão. E o segundo pilar é a influência. José sabia que ele carregava uma missão de transformação. Ele sabia disso. Ele tinha isso no coração. Ele sabia que ele tinha uma missão de transformação. Igual você. Você que está aqui, você tem uma missão de transformação de vida. Você tem uma missão de transformação de vida que todos os dias você precisa crescer em sabedoria e em graça. E por mais que você se sinta incapaz,
Já tem alguém que já te capacitou antes da fundação do mundo. E por mais que você não acredite, assim como eu não acreditava, eu falava: "É impossível". Eu olhava, mano, eu olhava para tudo isso, eu olhava para as lives 459 quando eu estava deitado na minha cama assistindo com a Jéssica as lives 459, e a gente olhava com o celularzinho na mão. Talvez você e sua esposa esteja agora, nesse exato momento, da forma que eu ficava. Eu olhava e falava assim: "Será que algum dia eu vou falar bem dessa forma? Será que algum dia eu vou poder ensinar e transbordar na vida das pessoas como eles estão fazendo isso agora na minha vida? Será que algum dia eu vou poder compartilhar da palavra? Eu vou compartilhar de tudo isso como essas pessoas estão fazendo agora?" E eu olhava aquilo e me sentia totalmente incapaz. Mas existem coisas, existem pilares que, se você começar a governar pilar por pilar, se você governar, começar a governar sobre todas as coisas, dia após dia, um crescimento diário, você vai começar a vivenciar isso. Você vai começar a vivenciar isso todos os dias. O José falou o seguinte: a minha esposa não acredita o que eu faço. Dê muito resultado, José. Dê muito resultado, porque não tem como, o resultado cura. O resultado cura. Quando você começar a dar resultado na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, o exemplo arrasta, mas ele arrasta com força. Não tenta mudar a cabeça da pessoa agora. Não tenta mudar a pessoa agora. Muda você primeiro. Porque o dia que você mudar, tudo muda. O dia que você mudar, tudo muda. Se você mudar, não tem como. Se você mudar, o exemplo arrasta, mas ele arrasta com força. Então foca na sua transformação, que a transformação dela ela vai ser seguida da sua. Tem gente que só muda com o resultado do outro. Então dê resultado. Dê resultado, que o resultado cura. Entende? Então o segundo pilar é o pilar da influência. Você saber que você carrega uma missão de transformação. Você carrega uma missão de transformação. E como que eu mudo isso? Como é que eu mudo como é que eu governo sobre esse pilar da influência? Existem alguns drives, então anota aí o primeiro drive. Saber que você é próspero. José, mesmo ele sendo servo, lá na casa de Faraó, Deus abençoava ele em tudo que ele colocava as mãos, em tudo. Se você for lá para Gênesis 39, se você for lá para Gênesis 39, no versículo 5, fala o seguinte, ó: desde que o pôs como o mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor o abençoou, a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Olha isso, cara. Olha que forte isso aqui. Olha que forte. O cara era servo, era escravo, mas o Senhor estava com ele, o Senhor o abençoava, mesmo sendo escravo. Vai ter períodos na sua vida que você vai passar que você não vai entender, mas o Senhor está contigo, é o seu processo de crescimento, é o seu processo de forja. Ele está te forjando para que você possa viver um sobrenatural, para que você possa se tornar governador, para que você possa se tornar governante, para você que possa governar sobre multidões, sobre nações, entende? Mas existe algo que precisa ser forjado dentro de você. Entenda que é um caminho, uma trajetória que você está vivenciando e que você está trilhando. Não tem como você, nesse processo de transformação, ir direto lá para o resultado. Por quê? Porque se hoje eu, Nésio Monteiro,
saísse lá atrás de quando eu assisti a live 459 e de repente Deus me colocasse onde eu estou hoje, com tudo que eu tenho hoje, com todas as coisas, com tudo, a vida que eu tenho hoje, tudo que eu vivencio, as decisões que eu tenho que tomar todos os dias, eu não suportaria. Você entende? Eu não suportaria vivenciar as pressões, vivenciar tudo que eu vivencio hoje, as mesas que eu sento hoje com a cabeça que eu tinha lá atrás. É por isso que existe esse processo de ser forjado, esse processo de crescimento, porque você não consegue ir do ponto que você está hoje para o ponto onde Deus quer te colocar. Por que que não é possível? Por conta da sua mentalidade que não cresceu, por conta das vivências que você não tem, por conta dos bloqueios que você não rompeu. Só que a velocidade que você avança é a velocidade que você obedece. Anote isso aí, que isso é forte. A velocidade que você avança é a velocidade que você obedece. A velocidade que você avança é a velocidade que você obedece. E quanto mais você obedece, mais você avança, mais você avança, mais você avança. Então entende isso. Um drive para você governar. Você é próspero. Você é próspero. Mano, José, lá sendo servo, sendo escravo na casa de Faraó, Deus foi claro aqui, ó. Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou Potifar. Porque, por causa de José. Você entende isso? Mesmo você sendo escravo de muitas coisas ainda, de bloqueios, de crenças que te limitam, o Senhor te abençoa e abençoa o ambiente onde você está, as pessoas que estão à sua volta. Imagina. E aí quando você começa a mudar o drive, as coisas começam a acontecer. Segundo drive para você governar sobre esse pilar da influência, confiança. Potifar confiava todas as tarefas a José e José sempre cumpria. Está no versículo 6, ó. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era famoso de porte e de semblante. José era formoso de porte e de semblante, ou seja, confiança. Seja uma pessoa que gere essa confiança. Seja uma pessoa que fala que faz algo, vai lá e faz. Uma pessoa de caráter. Não tem como. Se você entrar nesses pilares, se você entrar com esses drives, você vai governar sobre o pilar da influência. Terceiro drive que você precisa mudar: integridade. Mesmo na ausência do Senhor, mesmo na ausência lá de Potifar, José permaneceu fiel. Ele não sucumbiu ali em ser aprovado pela mulher dele. Ele permaneceu firme, fiel, sempre permaneceu. No versículo de 7 a 10 fala isso. Quarto drive, anota aí. Deus é a sua justiça. José ele não se defendeu, mesmo não tocando na mulher de Potifar, que ele foi acusado. Do versículo 15 ao 19. Mas ele entendeu o seguinte: o Senhor é a minha justiça. Se você for olhar aqui, o versículo 15, olha isso. E ouviu-se ela no caminho e disse: Vem, deixa-me, e deixou. Aqui a sua capa, e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo, até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: O servo hebreu que nós trouxemos veio a mim para me insultar. Mas levantando-se a voz e gritando, ele deixou comigo a capa e fugiu para fora.
Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Desta maneira me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. E aí o que acontece? Mesmo sendo acusado de algo que não fez, José confiava-me. José confiava. Por quê? Porque ele tinha um pai que estava cuidando de todas as coisas. Você que tá aqui, tem gente perguntando aqui, onde você está lendo? Eu tô lendo Gênesis 39. Gênesis 39. Nós estamos falando sobre os pilares de José para governar. E aqui vai um drive. Nós estamos colocando alguns drives. Primeiro, que você é próspero. Entender isso, que você é próspero. Segundo, confiar. As pessoas precisam confiar, ter confiança em você. Terceiro, integridade. Mas para que é isso? É para eu governar sobre o pilar da influência. Você precisa entender sobre isso. E o quarto, entender que o Senhor é a sua justiça e que por mais que as pessoas elas vão contra você, ou elas vão fazer coisas que talvez você não merecia, ou talvez coisas que você vai se sentir injustiçado, mas entende o seguinte, o Senhor é a sua justiça. Foca nisso. Entende esse drive. Quinto drive, você nunca tá sozinho. Olha pra você ver que doido. Ele foi lá, José foi acusado, foi pra prisão. Mas mesmo então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. E o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou à mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porque porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar em tudo que ele empreendia. Em outras versões falando, e estava com ele e fazia-o prosperar em tudo que ele colocava as mãos. Olha para você ver que doido. Você nunca tá sozinho. Nunca deixe na sua vida esse pensamento entrar. Nunca deixe esse pensamento entrar e você achar que está sozinho. O Senhor nunca te deixou sozinho. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa o que você está passando. Você nunca está sozinho. Independente da situação, você está sendo forjado para algo. Você está sendo forjado para o seu propósito. E quanto mais você entender e governar sobre isso, mais rápido você vai sair disso. Quanto mais você governar sobre isso, mais rápido você sai. E quando você entende isso, você fala o seguinte: eu vou e não vou parar mais. Eu vou e não vou parar mais, porque independente do processo, independente do que eu passo, o Senhor está comigo. Entende? É muito louco você olhar para todas as coisas na sua vida e começar a entender o passo a passo, começar a entender que a sua mentalidade está sendo forjada, você está sendo forjado para algo muito maior. Para algo muito maior. Cresça e governe sobre todas as coisas, porque quando eu cresço, quando eu governo, quando eu começo a passar por coisas, mas eu não sei que eu não estou sozinho, você começa a avançar de uma forma extraordinária. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você avança. Então, qual que é a chave disso? É entender que vão tentar te parar. Mas se você tem esse drive da influência,
Se você governa sobre isso, não tem como te pararem. Pode ser na cadeia, pode ser na prisão, mas você governa até na prisão. Você tem a chave da cadeia. Imagina, José estava preso, tinha a chave da prisão e governava ali dentro. Ninguém pode te aprisionar. Ninguém pode te aprisionar. Existem algumas coisas e muitas pessoas que talvez te aprisionam hoje pela necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, ela é uma ladra. Ela é uma ladra de resultado. Ela é uma ladra de propósito. Ela é uma ladra de várias coisas na sua vida. Por quê? Porque se você não se livra dessa necessidade de aprovação, não se livra do que as pessoas vão pensar de você, você nunca decide pelo propósito. Você nunca decide pelo caminho que você realmente tem que ir. Você nunca decide romper com as barreiras, você nunca decide governar sobre todas as coisas. Por quê? Porque eu fico pensando o que as pessoas vão pensar de mim. Aí você fala, Nes, mas o que eu faço? Começa desagradando alguém. Eu vou te dar uma tarefa aqui hoje. Uma tarefa aqui hoje, para você começar a romper essa necessidade de aprovação. Desagrade alguém. Faça aquilo que está no seu coração. Pare de ficar pensando o que as pessoas vão pensar de você. E rompa todos os dias. Cresça todos os dias. Deixa eu te falar, se você ficar preocupando o que as pessoas vão pensar de você, você nunca vai fazer o que precisa ser feito. Nunca. Você entende isso? Você nunca vai fazer o que precisa ser feito. Rompa em sabedoria, em graça. Rompa, decida fazer, porque você vai viver o exponencial. Eu tô te falando de um cara que há 4 anos e meio atrás estava aqui no 459 pela primeira vez, totalmente bloqueado, totalmente travado, sem pretensão, sem você quer algum dia falar o seguinte: será que o meu objetivo era... Eu queria ser bênção na vida de pessoas, de transbordo, de falar e falar assim, isso é impossível, porque eu nem coragem de abrir a boca eu tenho. Com tanta necessidade de aprovação. E hoje vivenciar tudo isso, hoje falar o tempo inteiro, falar para milhares de pessoas. É muito doido que eu tive uma visão uma vez de falar em um estádio de futebol lotado, eu olhava e dava risada, eu falava assim, que dia, mano, eu não tenho coragem nem de gravar um stories, como que eu vou falar no estádio? E o dia que eu estava no estádio lá, no estádio Barueri, falando para aquela multidão, milhares de pessoas, tinha tanta gente, mas tanta gente, que eu falava assim, meu Deus, que loucura. É o processo de você não parar. Você não parar. Todos os dias investir em conhecimento, todos os dias estar continuando crescendo, todos os dias estar vivenciando algo novo, todos os dias estar mudando o drive, todos os dias estar governando sobre coisas novas. Isso é o que eu tenho para colocar aqui para vocês. Não pare, governe sobre todas as coisas. Rompa todos os dias. Esteja em ambientes. É por isso que eu te falo, o chamado generais está aí, cara. Participe de tudo, esteja nos ambientes. Eu não sei o que você vai fazer, mas esteja nos ambientes. Eu sou meio suspeito a falar. Todos os treinamentos, tudo que tinha presencial, tudo que tinha eu fazia. MET-IP, eu fiz o MET-IP 100 de lá para cá, eu fiz todos, eu fiz 40 MET-IPs. 40 MET-IPs. E vou agora, estou nos Estados Unidos, vou voltar para o Brasil dia 27 para fazer o MET-IP 28 e 29. Por quê? Porque foi o algo transformador na minha vida, foi o divisor de águas, foi o MET-IP. E aí você me fala, mas está em tudo? Em tudo, moço. Em tudo, porque eu sei da transformação de vida que isso gera, eu sei do resultado que isso gerou, e se eu tô aqui hoje,
É por conta dos ambientes, de pegar essa frequência, de caminhar junto, de romper todos os dias com os meus bloqueios, com as minhas travas e não parar. Então você que está aqui, eu quero que você visualize e vence isso. Comece a entender sobre esses pilares. Nós falamos de 2 pilares. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre os outros 3. São 5 pilares de José para governar. Nós falamos 2. E na próxima oportunidade eu vou dar seguimento nesses outros 3 pilares para que a gente possa entender o governo, assim como José fez. Mas vai lá, já começa a ler lá. Começa a ler Gênesis 37. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Começa a olhar para a vida de José e começa a modelar. Começa a modelar sobre todas essas coisas. Começa a modelar e começa a fazer, a aplicar na sua vida. Você vai ver a transformação. Você vai ver como isso vai mudar na sua vida. Fechado? Nésio, fala o seu Instagram. É @NésioMonteiro. Depois vocês vão lá só para ver o vídeo